Sejam bem-vindos à casa de Deus, que Deus abençoe todos que aqui estão presentes e aqueles que estão também com a gente através da sua casa. Pode se assentar, você que está na igreja, os amigos que estão acompanhando pela TV. Nós estamos agora nesse momento na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Pato Branco. Você que nos acompanha agora, seja bem-vindo, venha a qualquer momento que você tiver uma disponibilidade, venha ser abençoado assim como esses irmãos que estão aqui sendo abençoados, amém? Recebendo a boa palavra de Deus, você será muito bem-vindo. Venha participar de cultos com a gente. Passa para você agora aí, você que acompanha pela TV ou pelas redes sociais, passa para você o nosso endereço, passa para você os nossos dias de culto. Venha congregar com a gente, venha participar, venha fazer parte da família Graça, amém? Essa família que tem abençoado muitas pessoas, e sempre os filhos vão se achegando e se juntando a essa grande família que estamos já alcançando muitos territórios no mundo todo, sendo alcançado pela pregação do Evangelho, e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus, amém? Amados, hoje falaremos, como de costume, nas quartas-feiras. Quem nos acompanha pelas redes sociais pode ser quaisquer dia, mas hoje especificamente nós estamos na quarta-feira da Sagrada Família. E você que nos acompanha pela TV, você está acompanhando no sábado, mas essa ministração é gravada aqui de uma maneira que nós temos o cuidado de transmitir para que as pessoas recebam a bênção dentro das suas casas. Vamos abrir com o pastor 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura 1 Reis 17, a partir do versículo de número 1, começa a nossa leitura. Se você gosta de anotar a mensagem, sobre o que nós vamos falar dos nossos pensamentos. Se você encontrou na sua Bíblia, amém. Se você não tem Bíblia, a quem está na igreja, no lado direito aqui do pastor, do seu lado esquerdo, quem está aqui na igreja, tem aqui para você um monitor para você acompanhar, também a letra da Bíblia. Quem está em casa vai passar na sua tela. Quem já encontrou, diga amém e olha aqui para o pastor, por gentileza. Quantas pessoas, irmãos, nós temos visto que tem mudado seu pensamento nos últimos tempos? Por que mudado, pastor? Porque na verdade nós temos que renovar. A Bíblia fala em Romanos 12 que nós precisamos nos renovar a cada passo. A cada dia que nós temos com o Senhor, nosso entendimento tem que ser renovado. Diga amém por isso. Quando renovamos o entendimento, isso logo nós entendemos que se renovamos o entendimento, nós estamos melhorando a cada passo, estamos crescendo a cada passo. Porém, nós vemos que nos tempos de dificuldade, os nossos pensamentos acabam tornando-se contrário à palavra. Então veja que muitos de nós somos cheios da fé, somos aquelas pessoas que até têm os versículos bíblicos na ponta da língua, mas quando o problema vem, os nossos pensamentos começam a ficar divididos. Quem já passou por situações assim? Pastor, eu sou da fé, eu sou da palavra, eu sou de Deus, mas muitas vezes eu acabo sendo induzido, eu acabo sendo induzida, eu acabo sendo levado pela situação que eu estou passando. E a situação nos leva a ficar triste, nos leva a pensar nas coisas negativas, como se as coisas não pudessem mais ter uma esperança, como se não tivesse mais expectativa. A vida, meu irmão, ela passa muito rápido, como muitos dizem, ela é passageira, mas nós podemos viver do melhor jeito possível, quando andamos entendendo quais são os pensamentos de Deus, quais os desejos de Deus a meu respeito. Então hoje nós vamos tratar dos pensamentos de Deus e dos nossos pensamentos. Se pensamos como o Senhor pensa, seremos vitoriosos em quaisquer atitudes, em quaisquer ações que eu venha tomar, nós vamos ser vitoriosos. Agora, se nós agimos de acordo com os pensamentos humanos e carnais, facilmente o diabo vai nos derrubar. Deu para entender então? O norte da mensagem de hoje é os nossos
pensamentos. Você sabe que os nossos pensamentos, ele é desenvolvido por algo, e não é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é a mente pensante, mas a nossa alma que nos faz pensar, que nos faz identificar. Aquilo que a sua alma está farta, é daquilo que você vai viver. Se você tem enchido a sua alma de Jesus, você estará sempre cheio de Jesus. Se a sua alma está cheia de problemas, você só vai pensar em problemas. Então, enche a tua alma, enche a tua mente, enche a tua cabeça da palavra de Deus, e você nunca vai andar desnorteado, perdido, como se não tivesse Deus estendendo a sua mão por nós, amém? Vamos então fazer a leitura. Diz assim, versículo 1: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei de Israel: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo a face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Para aqui, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não vou me ater à história, porque acredito que vocês conhecem bem. Quem conhece bem essa história? Conhece bem? Quando o Elias pediu, falou: rei, não vai chover, e passou 3 anos e 6 meses sem chuvas. Vocês lembram dessa passagem? Não sei, em casa talvez você não leu, mas você pode em algum momento estudar mais sobre isso. Mas eu não vou me apegar à história. Mas vamos entender o seguinte: o profeta, ele toma a palavra e vai falar com uma autoridade. Vamos pensar o seguinte: por mais que haja até mesmo uma facilidade para a gente aqui em Pato Branco, por exemplo, nós temos uma autoridade máxima na cidade, que é o prefeito, né? Ele que é como se fosse o presidente da nossa cidade. E diga-se de passagem, o prefeito, ele é bem comunicativo, de fácil acesso, a gente sempre encontra ele pelas ruas aí, cuidando da cidade. Que Deus abençoe ele, a família dele, tudo que ele fizer seja por direção de Deus para abençoar a nossa cidade, amém? Quando o governo é de Deus, o povo fica feliz. Quando o governo é corrupto, o povo sofre. Então, oramos para que quem está governando seja bênção, seja usado por Deus, amém? Então, olhamos assim, falar com uma autoridade, nos dias de hoje já não é fácil. Não é fácil chegar até uma autoridade, ter espaço para falar, ter tempo para falar, e ainda mais falar de algo da fé, algo de Deus, algo que não é palpável, algo que não move, né, somente algo físico. Então esse homem chamado Elias, ele moveu-se de fé de uma tal maneira que ele entendeu que Deus e colocou esse desejo ao seu coração de ir até o Acabe, que era o rei, ele que comandava todo aquele povo. Ele chega ao rei e diz: rei, o negócio é o seguinte: enquanto da minha boca não sair uma palavra dizendo que vai descer chuva do céu, enquanto eu não disser que vai descer água do céu, não vai ter chuva nessa terra. Gente, vamos pensar o seguinte, está amarrado em nome de Jesus, né? Mas vamos pensar o seguinte: vamos dizer que haja uma palavra de Deus, que durante 3 anos e 6 meses não chova em Pato Branco. Diga misericórdia. Só que isso não era algo que Deus queria maltratar o povo, mas na verdade era um agir, uma ação. De quem que era essa ação? De Deus. O Elias não estava falando algo do subconsciente dele, ele não estava falando algo que ele achava, ele estava falando de acordo com a palavra de Deus. Olha para o pastor e dê atenção para isso. Muitas pessoas, às vezes você está em casa, você se distrai com a criança, você se distrai com as pessoas, você se distrai com os afazeres. Procure dar atenção para essa palavra agora. Uma das coisas mais difíceis para a gente, quando o diabo quer te impedir de ouvir a palavra, ele faz de tudo. Ele vai fazer você ficar morrendo de sono, vai fazer você pensar: puxa vida, será que eu deixei o carro aberto? Será que eu deixei a panela lá em casa ligada no fogão? Alguém já passou por isso? Aí você fica: meu Deus, e agora? Não, Deus está cuidando de tudo, diga amém. Tem até um louvor que diz, né? Deus está cuidando de mim. Então deixa Deus cuidar de você e dê atenção a essa palavra. Quando então o Elias fala com o rei então com certeza ficou bem feliz, né? O que você acha? Com certeza não. Ele governando, sabendo que não chove na terra, a terra não produz. Sabendo que a terra não produz, sabendo que não tem chuva, os rios vão ficar vazios.
Logo nós entendemos que essa palavra era uma palavra de conserto, era uma palavra que precisava de se o rei Acabe tomar uma postura. O rei Acabe deveria ter mudado a maneira dele agir, porque Deus estava chateado com Acabe. Vocês conhecem a história do rei Acabe? Ele que uniu-se com uma mulher chamada Jezabel. Esta mulher, se você ler lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que ela era o próprio demônio. Pastor, sério? Tem pessoas, irmão, que com a maldade, com a idolatria que ela tem, ela é comparada ao próprio diabo. Veja, irmãos, que Acabe, ele fez então aliança com essa mulher Jezabel, que ela servia a demônios. E logo entendemos nós, se o rei de Israel, se o rei do povo de Deus, ele está servindo a demônios, o povo que está debaixo da autoridade desse rei, vai começar a seguir os passos do rei. Então todo o povo começou também a adorar aos deuses que a Jezabel adorava. E isso fez que Deus ficasse feliz? Deus ficou muito chateado. Deus, a Bíblia diz em Isaías 42, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Triste é nos dias de hoje que vemos pessoas idolatrando pessoas, idolatrando pastores, idolatrando igrejas, idolatrando religiões, idolatrando imagens de escultura. E isso a Bíblia desde o início até o fim fala disso, desde o Velho até o Novo Testamento. O Senhor Jesus não divide a glória dele com ninguém, o que é dele e acabou. Amém, gente? Mas as pessoas acabam mudando, deturbando o evangelho, acabam mudando a palavra por algo plausível, que eu digo plausível, não é que é algo correto, mas algo palpável, seja melhor a palavra. Esse Deus aqui, eu vou colocar uma vela no pé dele e ele vai fazer alguma coisa para mim. Você já viu coisa parecida? Por que muitas vezes isso acontece? Porque às vezes as pessoas, elas têm mais fé na crença do que em Cristo. E quando não cremos na palavra de Deus, porque o Senhor disse, em outro tempo eu falava pelos profetas, que agora quem está falando aqui é o Elias, profeta de Deus. Ele está falando por Deus, ele está sendo boca de Deus. Aí ele diz no Novo Testamento que hoje, nos dias de hoje, até hoje, 2021, 2022, até quando Jesus voltar, ele fala pela sua palavra. Então a pessoa que não se atenta à palavra, a pessoa que não escuta a voz de Deus, ela está cavando um buraco para si mesmo. Então quando Elias fala com o rei Acabe, ele deixa bem claro: olha, enquanto eu não abrir a minha boca para te abençoar, enquanto eu não abrir a minha boca para que Deus mande chuva do céu, essa terra vai ficar seca. Agora vamos trazer para o intuito da nossa casa. O que é uma terra seca quando se diz respeito a casamento? O que é uma terra seca quando se diz respeito a pais e filhos? O que é uma terra seca quando se diz respeito aos irmãos? O que é uma terra seca ao que diz respeito aos nossos familiares? Irmãos, tem pessoas que não têm prazer em sequer estar perto de um irmão. Tem pessoas que não têm prazer, o marido dorme no sofá, a esposa dorme na cama, ou vice-versa, assim vamos dizer. Tem filhos que têm ódio dos seus próprios pais. Aquela comunhão, aquele agir em família, aquele momento especial que muitos querem viver, na verdade, está sendo uma terra seca, que não está produzindo, e há uma necessidade de uma palavra, de um homem de Deus, de alguém abrir os seus olhos pela palavra, para que essa terra volte a ser farta, para que ela volte a produzir. Diga graças a Deus. E essa terra que eu estou falando para você, é a terra do evangelho. Uma pessoa que está vivendo apartada de Deus, apartada de Jesus, desviada, longe do Senhor, esta pessoa está fazendo com que o próprio Deus, irmão, impeça que a bênção se achegue até você. Você consegue entender isso? Então Acabe, quando ouviu essa palavra, o que ele teria que ter feito? Qual que era a postura dele? Na mesma hora: Deus, eu me arrependo, eu vou largar dessa mulher aqui. Ou essa mulher se converte, ou essa mulher toma uma postura de uma mulher de Deus, desses demônios que ela serve, para a gente ensinar o povo a buscar o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Amém, gente? Só que você já percebeu que tem pessoas que ela pensa que ela tem um rei na barriga?
Já ouviram essa expressão ou não? Já ouviram? Tem gente que acha que tem um rei na barriga, tem gente que acha que é melhor do que os outros, tem gente que acha que pensa que porque sabe alguma coisa é melhor do que eu, e assim por diante vai. O rei Acabe, por ser rei, por ter a autoridade, ele achava, meu irmão, que o que ele falasse ia acontecer e daria certo sempre. Vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, há momentos que você vai determinar certas coisas que não é vontade de Deus, e você vai ficar no teu pensamento, e você só vai quebrar a cara, você só vai se dar mal. Desculpe a forma de falar, não me interprete mal, por favor, mas você vai quebrar a cara. Como quebrar a cara, pastor? Eu estou me frustrando, eu vim aqui para aprender. Por que o Acabe está escutando isso? Porque ele tomou uma decisão segundo o seu pensamento. Ele não agiu segundo o pensamento de Deus. Pensamento de Deus: não adorarás a nenhum outro Deus senão a mim. Essa é a vontade de Deus, mas ele estava adorando outro Deus. Então veja que muitas vezes os nossos pensamentos são deturbados. Nós às vezes achamos estar corretos, mas na verdade estamos errados. Nosso pensamento está focado em algo que não é a vontade de Deus. E aí, meu irmão, as coisas só vão por água abaixo. Aí eu preciso de um pastor, eu preciso de alguém que vai me pregar o evangelho, alguém que vai me abrir a palavra, alguém que vai me ensinar de acordo com a vontade de Deus. Não que eu fico aqui dando profetada, é isso que eu digo, que na tua casa, irmão, eu já vi pessoa amaldiçoar a outra. Eu já vi gente amaldiçoar. Mas pastor, o profeta Elias não está amaldiçoando o Acabe? Irmãos, nós vivemos debaixo da graça, diga amém. Se eu não posso te abençoar, eu não vou te amaldiçoar, você pode ter certeza disso. Um dia, uma pessoa, teve um problema que teve na igreja. A irmã falou: pastor, o negócio é o seguinte, eu não quero problema. Eu não quero problema não, e eu vou falar para o senhor, porque eu sei que praga de pastor pega. Algumas pessoas acabam lendo na Bíblia e distorcendo o entendimento. O Acabe, meu irmão, ele estava precisando de uma correção, e Deus enviou a correção através da profecia da qual Elias disse. Mas hoje estamos na graça. O que é a graça? A igreja da graça? Amém? Não é a igreja da graça, vivemos debaixo da graça de Deus. Hoje nós temos o direito de se você agora, você está em casa, se você se arrepender agora dos seus pecados e deixar todos eles, o Senhor te perdoa e você se torna uma nova criatura. Amém, gente? O Senhor nos perdoa, Ele nos lava dos nossos erros. Então nessa palavra, o Acabe deveria ter pensado melhor, deveria ter olhado para o Senhor, ao invés de continuar com o seu plano amaldiçoado e em continuar servindo a outros deuses. A pessoa que segue seu próprio pensamento, ela vai sofrer. Amém, gente? Vamos continuar, por favor? Versículo de número 2 agora, E depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Para aqui, olha para o pastor. Quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá um ensinamento, quando Ele diz que Ele vai tomar uma postura, porque quem faria que a chuva não descesse do céu era Deus. Elias, ele iria fazer o que? Ele iria orar aos céus, mas quem iria impedir a chuva? Quem realiza milagres? Quem faz prodígios? É Deus. Ele simplesmente ia cumprir a palavra de Deus. E quando você está na palavra de Deus, quando você está cumprindo a vontade de Deus, você fala e acontece. Porque Deus é como se você fosse o próprio Deus. Porque se você faz o que Deus está lhe dizendo, você está cumprindo a palavra dele. Aí então Deus vai e faz cumprir aquilo que é a vontade dele. Então veja que este homem escuta: olha, diga essas palavras para o Acabe e pode ficar tranquilo que não vai descer chuva do céu enquanto você não falar comigo de novo. Isso Deus falando. E ele fala: não se preocupe você, porque eu farei que você seja sustentado nesse tempo em que todos estarão desesperados. Você vai estar em paz comigo. Fala amém, gente, por favor. Sabe o que ele quis dizer? Vamos trocar, como dizia minha mãe, Vamos trocar por miúdos. Vamos simplificar as coisas. Enquanto ninguém tiver água, enquanto todo mundo está desesperado, você vai estar sendo sustentado. Eu vou dar água para você, eu vou dar pão para você, eu vou dar carne para você. Sabe por quê? Porque você está seguindo os meus pensamentos, você está seguindo a minha vontade, você está fazendo o que eu quero. Quando você faz o que Deus quer, meu irmão, tudo muda.
Tudo muda quando você está na obediência. Tudo muda quando você está fazendo o que é correto. Tudo muda quando você está sendo fiel a Deus. Agora, quando Acabe escutou essas palavras, na hora ele tinha que ter mudado a postura dele, e Deus reverteria a situação, e ninguém pagaria um alto preço, porque todo o povo passou sofrimento, porque não tiveram água, e não tiveram a chuva que regasse a terra, e nem água para que bebessem. Por quê? Porque o homem chamado Acabe foi orgulhoso e não se quebrantou diante do Senhor. Quando dentro de uma casa, uma família toda é orgulhosa, quando um não se quebranta para trazer ali a presença de Deus, vai faltar pão para todo mundo, vai faltar água para todo mundo. Mas quando tem alguém ali que tem uma vertente de Deus, que tem uma fonte em Jesus, meu irmão, na tua casa não falta água, na tua casa não falta a presença de Deus, na tua casa não falta a abundância do Senhor. Diga amém. Por quê? Porque eu estou na palavra. Quando estou na palavra de Deus, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Se Deus falou, Ele vai fazer. Então veja, irmãos, agora vamos entender agora como profeta. Nós vamos nos colocar no lugar do profeta, amém? Eu e você, nós vamos nos colocar no lugar de Elias. Diga comigo assim: agora eu sou Elias. Isso, vamos entrar na história agora. Agora nós somos o Elias. Vamos pensar com um pensamento bem carnal. Deus fala comigo: olha, você tem que falar que 3 anos e meio não vai ter chuva. E não se esqueça que o que eu falo é verdade. Deus falando com Elias, eu não volto atrás do que eu falo. Imagine Elias: meu Deus, porque para você cumprir algo que é de Deus, você não pode ficar com dúvidas. Quando você quer fazer algo de Deus, tem que fazer com seriedade, com certeza. Imagine o Elias: meu Deus do céu. Eu imagino ele pensando: e agora? Deus, mas se eu fazer que pare de chover, o Senhor quer falar que não vai chover mais e tal, vai faltar água para mim também? Vai faltar pão para mim também? Vai faltar sustento da terra para mim também? Aí ele começa, irmão, eu consigo imaginar isso aqui, o Elias pensando: mas Deus, o Senhor quer que eu faça uma coisa que vai me fazer me machucar. Vamos falar bem a verdade, vamos falar de pais e filhos aqui. Irmãos, quando falamos de pais e filhos, os pais querem sempre o pior para os filhos, amém? Por que vocês fizeram essa cara? Os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. Só que nem sempre o que você acha, o que você pensa ser melhor, é o melhor que Deus quer dar. Existem momentos que Deus te corrige. Quem já foi corrigido por Deus, diga amém. Ou vai ter momentos que o paizão do céu vai te corrigir, ele vai te puxar a orelha. Meu irmão, você está sendo muito orgulhoso. Meu irmão, você está pendendo para aquilo que não deve. Irmão, você está indo para a simpatia, você está indo lá para aquilo que não deve, você está servindo aquilo que não devia servir. Você deveria amar a mim sobre todas as coisas. Você está amando mais as coisas do mundo do que a mim. Então veja que vai ter momentos que Deus vai me corrigir, para um propósito que é muito maior do que eu consigo entender. Como assim maior do que eu consigo entender? Quando você, quando nós conseguimos entender que Deus tem pensamentos além, à frente dos meus pensamentos, quando eu começo a compreender a vontade de Deus, eu começo a confiar. Quando eu começo então a acreditar que a palavra de Deus é a verdade, eu começo a andar na palavra dele, mover-se através da palavra dele, sem dúvida. Deus, é isso que o Senhor quer? Então eu vou fazer. É dessa maneira que o Senhor quer que eu venha agir? Então eu vou agir. E às vezes, irmão, é difícil lidar, porque, irmãos, falava com a minha esposa ontem, ela estava abrindo aqui o culto com vocês. A minha esposa, eu falei: esposa, não dá o celular para a criança. Não dá o celular para a criança, não é para dar, né? Para o Biazinho que eu tenho lá em casa, mas ele gosta de assistir. Eu falei: não é para dar. Aí eu falo assim: qual o celular que ele pega quando ele vai pegar? Ele pega o meu. Por que ele não pega o meu? Porque você não deixa, porque você é bravo. Eu falei: então eu vou perguntar para você de novo: quando ele pega o celular, quem que deixa? É eu. Às vezes, desculpe a forma que eu vou falar, estou dando um exemplo lá da minha casa para você entender. Às vezes nós achamos que fazer o certo, fazer o que agrada é o certo, e nem sempre o que agrada é o que é. Pastor, mas vai ser tão bom, ele vai me amar mais. Não vai te amar mais não, mas vai chegar uma hora que ele vai sofrer por isso. Às vezes a gente tem que ser taxado um pouquinho de ruim mesmo. Mas o senhor é muito ruim, a senhora é muito ruim. Mas pelo menos
o Senhor ainda estou andando nos pensamentos de Deus. Então a gente tem que corrigir certas atitudes. Às vezes nós queremos, irmãos, eu ouvi um caso de uma mãe mesmo, que ama muito o filho, que faz de tudo pela família, irmãos, que dá tudo que o filho quer. O filho dá uma resmungada, o pai sai correndo e compra. A filha dá uma resmungadinha, porque eu quero, sai correndo e compra. Quem é do tempo que tinha que esperar passar o ano, até vir a colheita para poder comprar? Algumas pessoas aqui, pastor, na hora, meu pai que conta, que quando chegava a época de colheita, aí então meu avô vendia lá os sacos de feijão, aí ele voltava trazendo uma conga. Quem já usou conga? Trazia uma conga, e minha mãe fala que era muito feliz quando o avô ia vender o feijão, o algodão, melhor dizendo, quando eles plantavam algodão, quando chegava na época de receber o dinheiro da colheita do algodão, o meu avô trazia sabe aqueles baldinhos fechados assim de doce de amendoim? É tipo um baldinho assim, né? É um potezinho assim de doce. E quando ele voltava, ele trazia um pote daquele de doce. Disse que aquilo ali era a Páscoa, era o chocolate deles, né? Na Páscoa, hoje a pesada só querem chocolate, né? Era o que passava o ano. Era o doce. Nossa, quando lembrava, alguém lembra disso aqui? Alguém passou por isso também aqui? Pastor, quando tinha o doce de amendoim, meu Deus do céu, pastor, era como, né, se fosse a festa da criançada. Hoje em dia, meu irmão, você pode dar tudo, que nada está bom. Verdade ou não é? Porque nós pensamos de uma maneira errada. Se pensássemos como Deus pensa, só o fato de estar vivo já é grande coisa. Só o fato, meu irmão, quem tem arroz e feijão na tua casa lá? Oh, glória a Deus. Pastor, mas lá em casa só tem arroz e feijão. Glória a Deus, irmão. Tem gente que não tem arroz e feijão para comer. Claro que eu não estou fazendo aqui menção à miséria, que na tua casa tenha muita fartura, muita carne, muita picanha, amém? Mas nunca se esqueça que uma pessoa que anda na palavra de Deus, ela pensa como Deus pensa. Uma pessoa que anda com Jesus, ela toma atitudes como Jesus tomaria. Diga amém. Eu estou vendo que os irmãos estão meio com frio ali. Tá geladinho aí no meio, quer que desligue? Desliga por gentileza, só o do meio lá, deixa o da frente ligado. Então a gente tem que ter esse cuidado, gente, de quando andar na palavra de Deus, não pensar no que está acontecendo. Pastor, mas eu vou sofrer. Não, Deus disse que vai me guardar. Eu vou guardar a palavra dele, eu vou fazer o que Deus mandou. Por quê? Versículo de número 4, aliás, né? E há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Diga graças a Deus. Irmão, num tempo tão difícil, já pensou um corvinho trazer pão e carne para você assado? Hein? Deixa eu perguntar aqui, amigo, você gosta de pão e carne? É bom comer pão e carne assada? O que vocês acham? Quem acha de comer pão e carne assada? É bom ou não? Foi unânime agora aqui, né? Não sei você em casa. Agora eu pergunto para você, pastor, como que o corvo trazia o pão e a carne? Irmão, não me pergunte para mim, porque eu sou filho do Deus do impossível. O Deus do impossível faz isso, irmão. Se ele quiser, ele pega o corvo. Não é urubu, tá, irmão? O urubu come carniça, é o corvo. Ele pede para o corvo levar o sustento, irmão. Agora eu fico pensando, como que pode, irmão, um homem acreditar em Deus dizendo, olha, fique tranquilo que você vai ficar num ribeiro, ou seja, você vai, não sei como é que o pessoal chama aqui, não é tanque, como é que é o nome que vocês chamam? Não é lago também? Quando você tem assim numa chácara assim um riacho, é um riacho? Um açude, obrigado. Tem um açude ali na tua casa, ó, esse açude é só para você tomar, diga amém. Esse açude, esse ribeiro chamado Querite, esse ribeiro Elias, a partir de hoje é só para você. E o mais legal que eu acho que é, depois de tanto tempo, 3 anos e 6 meses, como é que ninguém achou esse ribeiro? Como é que ninguém foi tomar água que era para o Elias? Porque aquela água era só para o Elias. Quando Deus ordena algo a seu favor, a favor da sua família, você só tem que crer, você não tem que... pastor, mas será que vai acontecer? O será já fez que você duvidasse e ficasse do lado do Acabe. Ou você crê na palavra que Deus vai mudar teu marido, mudar tua esposa, mudar teus filhos, mudar teus irmãos, ou você crê naquilo que Deus diz, ou você vai continuar caído como um derrotado.
Ou você crê na palavra, ou você começa a pensar como Deus, ou você começa a pensar como uma pessoa que anda com Jesus, ou você continuará vivendo sem fé alguma. Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar, versículo de número 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Diga graças a Deus. Vamos parar aqui, porque agora a história vai tomar um outro rumo, tá? Aqui agora Deus vê que o Elias está meio folgado. Cara, você está meio folgado, Elias, você está só comendo e bebendo, eu estou achando que você está precisando de ter um trabalhinho. Aí ele manda ele falar com aquela senhora que estava prestes a morrer, porque não tinha mais azeite e não tinha mais farinha na casa dela. Lembra disso? A sequência dessa história é isso aqui. E ele vai para a casa dela, você lembra, não tinha azeite, não tinha como fazer. Ele pediu pão para ela. Ela teve que fazer primeiro o pão para quem? Para o profeta, para depois fazer para ela e para o filho dela. Ou seja, ela teve também que acreditar que era a vontade de Deus alimentar os profetas e não alimentar o filho. Pastor, tem um pão que é para sustentar meu filho, depois disso nós não tem mais o que comer. Aí chega o pastor Jefferson: irmão, dá para você dar um pão aí, Deus mandou vir comer o pão na tua casa. Aí você olha para o pão e fala: meu Deus, esse pão é só o que eu tenho para dar para meu filho comer. Mas o pastor está pedindo pão porque diz que Deus mandou pedir pão para mim. O que você faria? Você dava o pão para o pastor ou dava para o seu filho? Fala a verdade. Fala a verdade. Ah, pastor, eu daria para o meu filho. Sabe por quê? Porque nós não pensamos conforme a palavra de Deus, porque nós não estamos ligados em Deus. Eu vou falar para você, é verdade, irmãos. Chega alguém lá na minha casa, ou chega lá, por exemplo, o meu pastor Nascimento, que é o pastor de Guarapuava, ou o pastor Fernando, né, que é o nosso líder do estado. Chegasse lá: Jefferson, o negócio é o seguinte: acabou o pão no mundo inteiro, só tem pão na tua casa, mas Deus mandou pegar pão na tua casa. Eu falo: meu Deus do céu. Aí eu olho para o meu filho. Quem já viu o Isaquinho aqui? Já viu o Isaquinho? Meu piazinho? Eu olho para ele e ele fala: papai, dá pão. Aí eu olho para aquele marmanjo, né? Quando eu falo marmanjo, misericórdia, não me interprete mal, meu pastor, eu respeito ele com muito amor. Olho para o pastor barbado. Não, mas o pastor aguenta uns dias mais de fome. Aguenta ou não aguenta? Aguenta ou não aguenta? Ele aguenta mais uns dias com fome, mas a criança já não aguenta. A criança não sabe entender assim. Os pensamentos de Deus são diferentes dos seus. Quando você tem a ousadia de crer na palavra, Deus prepara o impossível, porque a partir daquele dia não faltou a farinha, não faltou o azeite na casa dela, porque primeiro ela fez para o profeta, ela acreditou, ela creu que Deus disse: vai, prepara primeiro para mim, aí depois se sobrar você come. Nossa, pastor, está amarrado. Na verdade a bênção dele estava na mão do profeta, a bênção dela estava na mão do profeta. A bênção de Acabe estava na mão de quem? A bênção de Acabe, o rei, estava na mão de quem? Do profeta. Se ele tivesse se arrependido, quando Acabe chegou a falar, quando Elias chegou a falar com Acabe, Elias falou: Acabe, não vai chover mais segundo a minha palavra. O que o Acabe tinha que ter feito? Me perdoa, eu vou me acertar, eu não quero que o povo sofra por minha culpa. Ele podia ter feito isso? Só que ele pensou o quê? Eu sou rei, eu mando. Sabe quando a gente acha que é alguma coisa, depois a vida vai passando, você percebe que a gente não é nada? Quem percebeu já que a gente não é nada? Quando eu falo que a gente não é nada, não é para você se diminuir. Nós somos importantes, Jesus nos ama, e nós somos para o Senhor a menina dos olhos dele. Ele me ama, Ele te ama. Nós somos importantíssimos, amém? Mas olhando para a nossa vida terrena, irmãos, nós somos muito pequenos. Somos pequenos para entender a vontade de Deus. Aí agora, para a gente reconhecer e entender sobre isso, vamos deixar aqui. Eu quis falar bastante sobre isso. Vamos comigo em Isaías 50, vamos em Romanos 8:37. Romanos 8:37. Vamos lá em nome de Jesus. Romanos é Novo Testamento. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando com essa carta enviada para a igreja de Roma, ele está falando com os romanos acerca de que tudo já nos foi dado e nos concedido como bênção. Amém? Romanos 8:37. Se você achou, diga achei. Vamos ler agora com o pastor.
mas em todas as coisas, diga comigo bem forte, somos mais, além do que vencedores. Por quê? Por aquele que nos amou. Quem que nos amou? Jesus. Se eu crer que Jesus me ama, aquilo que Ele está pedindo para mim fazer, Ele vai me cuidar. Mas pastor, vai faltar água? Não, não vai faltar, eu vou mandar um ribeiro para você. Mas vai faltar pão? Não, eu vou mandar pão para você também, diga graças a Deus. Então algo muito sério está acontecendo quando uma pessoa começa a dizer que ela não consegue, porque o Senhor já te deu uma vitória dizendo, você não é só um simples vencedor do mundo, por você ter a mim, você é um homem que é além daqueles que vencem, você é mais do que vencedor. Porque você vive com os meus pensamentos, você vive fazendo aquilo que eu digo, e quem, meu irmão, faz aquilo que Deus quer, é vencedor. Aquilo que faz o que Deus quer, se torna um só com o Senhor. 38, porque estou certo, você pode ler bem alto comigo, por favor? Leia bem alto, o sono está pegando aí, mas não deixa o sono te vencer não. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o que está acontecendo no presente, nem o que vai acontecer no futuro, no porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do quê? Do amor de Deus, que está em quem? O amor de Deus está revelado em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então quem pode separar a gente da bênção? Nada, ninguém. Não tem tribulação, não tem luta, não tem doença, não tem Covid, não tem desemprego, não tem fome que possa nos separar do grande amor de Deus. Deus, Ele quer tornar o impossível dentro da tua casa. Deus quer colocar dentro da tua casa a bênção, a prosperidade, a libertação. Deus quer colocar a paz dentro da tua casa. Deus quer fazer ter união na tua casa. Mas por quê? Porque Ele me ama. Mas está todo mundo sofrendo, mas Ele me ama, e eu sou vencedor por ter Ele comigo, porque Ele vai me guardar no tempo da calamidade, Ele vai me esconder debaixo das suas asas. A mão dele está estendida para nos abençoar. A mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida para aquele que crê. Aí ele diz, irmãos, eu acho muito importante falar disso, que não tem altura, não tem nada. Ah, pastor, mas é que eu conheço bem que se ficar 3 anos e 6 meses sem chuva, o que vai acontecer? Talvez você seja uma pessoa conhecida, você tem uma profundidade. Mas se ficar 3 anos e 6 meses sem chuva, nem um ribeiro vai aguentar. Verdade, mas o ribeiro que Deus preparou para o nosso amigo Elias, não acabou para ele, porque ele teve ousadia de pensar como Deus pensa. Aquilo que Deus fala é o pensamento dele para mim, é o pensamento dele que ele quer para a minha família. Deixo aqui mais uma vez, estou terminando já, vamos comigo rapidinho ali, em nome de Jesus, ali no Salmo 94:11. Salmo 94, versículo 11. Que mensagem maravilhosa, gente. Salmo 94:11. Quem achou, diga cheio. Diz assim, vamos ler junto? Para ficar bem bonito? Bem alto. O Senhor conhece os pensamentos de quem? Do homem. E sabe que são o quê? Tudo vaidade. Porque muitas vezes nós não fazemos cumprir a vontade de Deus, mesmo sabendo a palavra. Por quê? Porque nossos pensamentos acabam deturpando a vontade de Deus. A nossa vontade muitas vezes supera a vontade de Deus. Muitas vezes eu deixo a vontade de Deus de lado para fazer a minha vontade ser a verdade. O certo é fazer assim, mas eu prefiro fazer assado. O certo é agir dessa maneira, mas eu prefiro agir de outra maneira. O que isso quer dizer? Que eu não estou andando, não estou pensando da mesma maneira que do céu devo pensar. Mais um salmo, vamos comigo, no Salmo capítulo 139, versículo 2. Esse salmo eu vou dizer para você, quem está em casa, eu acho que todo mundo tem uma Bíblia que tem salmos, amém? Se você não tem, você precisa o mais rápido possível comprar uma Bíblia. Se você tem Bíblia, leia todo o Salmo 139, ele é muito lindo. Ele fala a respeito, meu irmão, de que o homem é dependente total de Deus, feitura de Deus. Versículo 2 diz assim, aqui é o Davi falando com Deus:
Tu conheces, vamos ler junto? O meu assentar, o meu levantar, e leia bem alto agora, de longe entendes o meu pensamento. Deus sabe se você crê ou se você não crê. Deus sabe se você acredita ou se você não acredita. Por quê? Porque de longe, Ele não precisa nem sequer ouvir uma palavra tua, de longe Ele já sabe se você crê ou não. Quem já orou assim, ó, presta atenção, Deus faz o milagre, Deus opera, faz justiça, mas lá no teu coração você está, meu Deus, eu acho que não vai dar. Quem já fez isso? Ah, irmão, será que só eu que fui incrédulo algum dia na minha vida? Quem já fez isso? Você orou, Deus faz, Deus eu preciso. Aí você lá no teu coração, mas eu acho que não vai dar não, eu acho que não adianta. Sabe o que você está fazendo? Você está tentando fazer com que Deus fosse um bobo. Ele sabe tudo até mesmo antes de você falar. Ele te conhece. Ele fala, tu conheces o meu sentar e o meu levantar. O Senhor sabe quando eu me levanto, o Senhor sabe quando eu descanso, o Senhor sabe sobre o meu trabalho, o Senhor sabe como lá em casa às vezes eu tenho que fazer tudo lá em casa eu tenho que fazer. Se não é eu lá naquela casa, ninguém faz. Tu conhece tudo a meu respeito. Antes que eu pense em falar alguma coisa, o Senhor já conhece meu pensamento. Então Deus sabe se você está orando de verdade, Deus sabe se você está buscando de verdade, Deus sabe se você está vindo para a igreja com fé de verdade, Deus sabe se você está se movendo pela fé ou se você está indo só para uma religião. Amém, gente? Elias obedeceu porque ele pensava como Deus, ele sabia que Deus faria o milagre, ele sabia que Deus faria o impossível, amém? Ele sabia. Agora, se nós não sabemos os pensamentos, a vontade de Deus, como que então eu vou agir se eu não sei o que Deus quer? Eu não sei o que Deus quer. Agora, deixa aqui comigo, vamos rapidinho lá no livro de Isaías 55, versículo 8. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém? Diz assim, ó. Vamos ler junto de novo para a gente terminar e orar? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Diz quem? Pastor Jefferson? Não, diz o Senhor. Ô irmão, ô irmã, ô pastor Jefferson, Deus falando para mim e para você, ô levita, ô irmã, ô irmão, ô amigo, ô mulher, ô homem, ô criança, ô jovem, ô idoso, ô senhora, senhor, ô casal, ô filhos. Deixa eu explicar uma coisa. Vocês estão pensando aqui, minha mãe falava assim, ó, vocês vão se lembrar, enquanto vocês vão com a farinha, eu já até comia polenta. Quem já ouviu isso? Você pensa que está fazendo certo, mas se você não conhece a palavra de Deus, você está esperando errado. Não tenha ansiedade. Por que as coisas não mudam lá em casa, pastor? Por quê? Porque você está ansioso, você não está confiando no seu Deus. Ele diz que proverá e Ele vai prover. E Ele diz, desculpa, me perdoe, não fique chateado, por gentileza eu peço para você, em nome de Jesus, não fique bravo. Mas Deus está falando assim, bobinho, bobinha, acredita em mim. Ô bobinho, mas está sendo bobinha, acredite que o meu pensamento é mais forte que o teu. Acredite que o meu pensamento, ele vai te levar mais longe do que você pensa chegar. Fala amém, gente? Versículo de número 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Os caminhos de Deus não são caminhos feitos para essa terra, são caminhos feitos para o céu, irmão. Viva, meu irmão, como se você já vivesse no céu. Porque se você não souber viver aqui na terra como se vivesse no céu, você não está pronto para morar no céu. Se desprenda do seu eu e comece a acreditar no que Deus está falando. O Senhor disse que vai sarar minha família. Deus, então o Senhor vai sarar minha família. O Senhor disse que vai transformar meu casamento vai ser transformado. O Senhor disse que tocaria nos meus filhos, que os filhos são herança do Senhor. Deus, a minha herança está me prejudicando. A minha herança só está gastando dinheiro lá em casa. A herança que o Senhor me deu só está me fazendo ter dor de cabeça. Minha herança que o Senhor me deu é só a rebeldia. Não, a herança do Senhor é forte. A herança do Senhor diz a palavra que os seus filhos serão como árvores que são plantadas junto dos ribeiros, que dão fruto de tempo em tempo. Terminando a mensagem de hoje,
Versículo 9 ainda: assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Terminando junto com o pastor agora: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão para o que come. Leia bem alto: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me agrada, o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis. Você não vai sair triste de casa mais, amém? Você não vai vir cabisbaixo para a casa de Deus mais, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Diga amém. Você não vai preocupar que vai faltar pão, vai faltar água, porque Ele vai te guiar em paz. Para quê, gente? Qual que é o motivo? Os montes e os outeiros exclamarão, e de prazer perante a vossa face haverá júbilo, irmãos, e todas as árvores do campo baterão palmas para o Senhor. E a igreja também aplaude o Senhor Jesus, amém? Irmão, essa é a vontade de Deus. É o pensamento dele que vale, não o teu. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai, é o Covid. Ai meu Deus, não. É o Senhor que te levanta. É o Senhor que te sustenta na calamidade. Enquanto não tem água, não é para ninguém tomar. Na minha casa o Senhor está mandando água. Mas como pode, Senhor? Lá na minha casa é uma torneira, lá precisa de entrar água no cano. Deus está fazendo suprir aquela água que falta. Ô meu irmão, você entende que eu estou falando uma linguagem figurada? Deus está suprindo a tua necessidade. Pense como Deus pensa. Pense como Deus pensa. Age da maneira que Deus te direcionou. Elias podia ter pensado tudo o contrário. Deus, me desculpe, eu amo o Senhor, mas isso eu não vou fazer, porque eu também vou sofrer. Eu vou falar com um rei, uma autoridade. A autoridade não podia mandar prender? Podia ou não podia mandar prender o Elias? Claro que podia. Ele era autoridade, ele era rei, ele mandava no exército. Ele podia chamar o chefe do exército: prende esse cara chamado profeta Elias aqui, ó. Manda esse profetinha ficar guardado na prisão. Eu quero ver se ele vai ficar profetizando que vai acabar a água aqui. Deus guardou a vida dele. Irmãos, entenda, Elias, ele foi diferenciado porque ele pensou como Deus pensava. Ele agiu como Deus queria que ele agisse. Enquanto você agir no seu natural, você não vai ver mudança. Enquanto você não vive por fé: ah, pastor, eu venho para a casa de Deus, mas nada muda. Mas não vai mudar mesmo, porque você continua agindo ainda do seu jeito, pensando do seu jeito. Pense conforme Deus pensa, e a sua vida será uma bênção, amém? Os amigos que estão em casa, cadê o meu copo com água? Esqueceram do meu copo com água? Pega para mim, por favor, em nome de Jesus. Minha esposa vai pegar lá. Eu vou fazer uma oração, aqui está para quem está em casa agora, ou você vai estar pelo canal do YouTube, ou pelas redes sociais, o Facebook, Instagram, ou então você vai nos acompanhar agora então pela TV. Quem está pela TV, no programa Hora da Graça, você vai beber o copo com água, como sempre nós fazemos. E nós aqui na igreja vamos ficar de pé, com o pedido da família. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa oração. Vocês me ajudam a abençoar o pessoal de casa? Me ajudam? Vocês me ajudam a orar por eles? Aqui, talvez você não está vendo, mas talvez não, certeza, você não está vendo, né? Você está vendo só o seu pastor aqui. Mas aqui há um povo que se manifestou aqui, veio à casa de Deus, e nós vamos orar por você. Está com medo do Covid? Está com medo do desemprego? Está com medo por causa de um problema que está passando? Deus vai mudar essa história agora. Quem crê, diga amém. Então nós somos o povo da fé. Cadê meu copo com água? Já colocou? Meu Deus do céu, essa minha esposa está mais rápida do que eu, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora. Vamos estender as mãos aqui. Senhor Deus, eu abençoo, meu Pai, este povo que está até agora, ó Deus, acompanhando essa mensagem com muito amor, ó Deus, com muita dedicação ao Senhor. Peço, meu Deus, que nestas águas contenham a cura, contenham o milagre, contenham o poder do Senhor, meu Pai, como uma fonte de vida sobre essas águas. Meu Deus, em nome de Jesus, faz o impossível tornar-se possível. Esta pessoa que está desempregada, meu Deus, que está pensando até mesmo em abandonar a sua fé, porque nada muda, nada melhora.
Meu Deus, há pessoas em casa que estão brigando, que estão em pé de guerra, marido e mulher pensando em separação, porque não se acertam mais, porque, meu Deus, o Senhor não tem sido mais a fonte dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, consagra estas águas agora, Pai, que, meu Deus, aqueles que beberem dela sejam curados, sejam livres, sejam libertos, sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, se tem alguém internado, se tem alguém, meu Deus, passando por procedimentos por conta do Covid, que ao beberem dessas águas, elas sejam curadas, elas sejam livres, elas sejam, meu Pai, libertas, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Você que está em casa, pegue seu copo com água e beba juntamente comigo. Aleluias. Num ato de fé, nós nos colocamos de joelhos, eu e a minha esposa, lado a lado. Nós vamos orar por sua família agora. Oh, Pai querido, é de joelhos, ó Deus, que os guerreiros vencem as maiores batalhas. Meu Deus, muitas dessas batalhas, eu, minha família, obreiros, pastores, cristãos, temos lutado, ó Deus, de joelhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, adentra esta casa. Faz, ó Deus, que o impossível venha tornar-se possível na vida dessa pessoa, que está deprimida, que está angustiada. Meu Deus, esse relacionamento que está indo de mal a pior, em nome de Jesus, nós tomamos, ó Deus, a nossa postura de fé e oramos por cada pedido, ó Deus. Aqui, ó Deus, está em minhas mãos o pedido de cada família, ó Deus, de cada pessoa, ó Pai, que tem passado por este grande projeto, a igreja de joelhos e a família de pé. Levanta a família, Pai, levanta os filhos, ó Deus, abençoe a casa, ó Deus, abençoe os irmãos, abençoe essa pessoa que está em casa agora clamando, chorando na Tua presença, pois que a partir de agora ela está dizendo: a minha vida é do Senhor. Oh meu Deus, usa, meu Deus, a Tua serva e abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Sim, meu Deus querido, nós somos a igreja do Senhor, ó Pai, e a palavra do Senhor diz que quando nós oramos, ó Deus querido, o Senhor opera os milagres, o Senhor, meu Deus, opera as maravilhas, que há poder na oração feita por um justo. Ó Pai, nós colocamos a nossa casa diante do Senhor, ó Deus, colocamos, ó Pai, a vida dos filhos, ó Deus querido, colocamos a vida dos pais deste casal, ó Deus, colocamos este casamento nas Tuas mãos, colocamos, meu Pai querido, a nossa família, os nossos familiares, ó Deus querido, nas mãos do Senhor. Entra agora, Pai, entra em cada casa, entra, meu Deus, em cada lar agora, opera, Senhor, os Teus milagres, opera, meu Deus, as Tuas maravilhas, que as Tuas, meu Deus querido, chuvas de bênçãos venham alcançar esta família, venham alcançar, meu Deus, este lar. Vem tirando, ó Pai, toda a sequidão, vem tirando, meu Deus querido, agora toda a contenda de dentro desta casa, ó Pai. Opera, Senhor Jesus, agora o Teu querer, opera, meu Deus, a Tua vontade. A palavra do Senhor não volta vazia, meu irmão. Pai. A palavra dele não volta vazia. Creia agora que o Senhor está adentrando o teu lar, Ele está adentrando a tua casa agora, e Ele está tirando tudo que não provém dEle. Ó Pai, tira agora, meu Deus, tira, Senhor Jesus, toda a incredulidade, tira, meu Pai querido, todo o atrapalho, tudo que impedia essa pessoa, meu Pai, de ter o crescimento na sua família, de ter o crescimento no seu local de trabalho. Opera, Senhor, o milagre na vida deste filho, dessa filha, Pai. Opera, meu Deus, o Teu querer nesta família, Senhor. Tira toda a rebeldia agora, passa com o Teu poder, passa, meu Deus, agora vem tirando tudo que não provém do Senhor, em nome do Senhor. Sim, Jesus. ó Deus, é verdade. Num ato de fé agora, no momento que você orar, o mal que está alojado na tua casa, o mal que está escondido no teu casamento, o mal que está escondido nos teus filhos, levante a tua voz comigo
agora e diga: Satanás, acabou o teu reinado. Você, demônio que leva essa família a todos serem embriagados, todos vivem, ó Deus, debaixo da bebida alcoólica. Sai daí esses demônios agora, que leva essa pessoa para o cigarro, que leva essa pessoa para a ignorância, que leva essa pessoa para a mentira, que leva essa pessoa para o embaraço, ao adultério, à prostituição. Sai daí agora os demônios que levam o casal a viver brigando dentro de casa. O marido pensa de um jeito, a esposa pensa de outro. Sai daí agora toda divisão dentro do lar. Demônio, escute a minha voz agora. Toda a tua contenda, toda a tua obra do inferno, em nome de Jesus Cristo, diga comigo: saia, saia e saia agora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus, vem derramar das tuas bênçãos aqui, Senhor. Vem derramar, ó Deus, do impossível, ó Pai. Oh meu Deus, que haja união dentro desta casa, que haja união, ó Deus, desse ambiente familiar. Levante as tuas mãos para o céu e peça para Deus derramar desta chuva, a chuva que rega a sua terra, a chuva que rega a tua casa. Vem, vem, Jesus. Tua chuva vai descer, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. As comportas do céu. Vai, Senhor, faz chover, faz chover, e abra as comportas do céu. Faz, Senhor, faz chover, faz, Senhor, faz chover. As comportas do céu. Pai, faz chover, Senhor. Oh meu Deus, faz chover harmonia nessa casa, Pai. Faz chover harmonia dentro deste lar, ó Deus. Faz, ó Deus, essa pessoa que não enxergava, ó Deus, essa pessoa que não via uma nuvem, ó Deus, essa pessoa que não consegue enxergar, ó Deus, uma luz, que não consegue ver, ó Deus, o impossível tornar-se possível, ó Deus. Oh Pai querido, abençoa teu povo. Faz a tua obra, Pai. Faz o impossível tornar-se possível. Diga comigo: Senhor Jesus, faz derramar na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nos meus irmãos, nos meus pais, nos meus amigos, nos meus colegas de trabalho, no meu casamento. Se você não é casado, diga: Deus, abençoe já o futuro casamento que eu terei. Abençoe os filhos, abençoe a nora, o genro. Pai, derrama da tua chuva, e que em nós não haja incredulidade, que em nós haja a tua palavra somente, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga graças a Deus, diga amém, diga louvado seja o nome de Jesus, e vamos aplaudir o nosso Salvador bem forte, em nome de Jesus. Os amigos de casa, continuem com a programação. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo.